Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai aprender a diferença de how much e how many. Primeira coisa, você chega numa loja, você vai ter que perguntar o preço, por exemplo, shoe store, você vai perguntar o preço do sapato. Quanto custa esse sapato? Quanto custa em inglês é o how much. How much. Mas vai depender de quando você vai usar ele. Por exemplo, eu quero saber quanto custa aquele sapato. How much is that shoe? How much is that shoe? Quanto é aquele sapato? Quanto custa aquele sapato? Percebe que eu usei o is, porque eu estou falando apenas de um sapato. Quando eu estiver falando de uma coisa no singular, eu vou usar o is. Quando eu estiver falando no plural, o que é o plural? Plural é mais de uma coisa. Quando eu estiver falando no plural, eu vou usar o are, tá bom? O is eu vou usar no singular e o are eu vou usar no plural. E também vai ter uma diferença no this e that. O que é this e that, professor? Para você que não sabe, this, por exemplo, é este, por exemplo, this cell phone, esse celular. E that é aquele, por exemplo, uma caneta aqui, ó. Aí eu tô apontando para a caneta. That pen, aquela caneta. That pen, aquela caneta. Ou seja, this é este, that é aquele. Só que vai ter os plurais dessas palavras. Quando você estiver utilizando o this ou that, vai ser no singular. Por exemplo, essa caneta ou aquela caneta. Tá falando de uma coisa só. Vai usar o is. O is você vai usar com this e that. O plural de this e that vai ser o these, que é o plural do this, e o those. Those é o plural de that. Por exemplo, this é o esses no plural, esses, e o aqueles, que é o those, aqueles. Tá bom, pessoal? Por exemplo, um exemplo de plural. How much are those candies? How much are those candies? Quanto custa aqueles doces? Pode perceber que eu usei o are e o those porque eles estão no plural, tá bom? Bom, então a gente aprendeu que o how much vai ser usado para perguntar as coisas em inglês, quanto custa isso, quanto custa aquilo, quanto custa essas coisas, tá? E vai ser perguntado também para o pessoal quando a gente estiver falando de nomes incontáveis. O que é nome incontável? Substantivo incontável. Vou dar 3 exemplos para vocês. A gente tem a água como incontável. A gente não consegue contar a água, pessoal. A gente aqui no Brasil fala erroneamente. Por exemplo, me dá uma água. A gente não consegue contar água. Contar cada molécula de água não dá, tá? Leite a gente não consegue contar também, pessoal. A gente só conseguiria contar se fosse um copo de leite, uma garrafa de leite, tá? Essas coisas. Quando você não conseguir contar, você vai usar o how much. Outro exemplo, pessoal, é o dinheiro. Por exemplo, a gente não consegue contar o dinheiro só se fosse um valor específico. Por exemplo, R$2, R$20. Um exemplo usando how much, com essas coisas, com esses substantivos incontáveis. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? How much water do you drink every day? Quanta água você bebe por dia? Ok, pessoal? Se a gente falar, por exemplo, um copo de água, já vira substantivo contável. Esses substantivos contáveis, a gente vai usar o how many, tá bom? Por exemplo, vou dar 2 exemplos parecidíssimos. O exemplo que eu acabei de falar. How much water do you drink every day? Quanta água você bebe por dia? Agora, olha a diferença. How many glasses of water do you drink every day? Quantos copos de água você bebe por dia? O copo a gente consegue contar, né, pessoal? Se for copo de água, é o substantivo contável. Se for água normal, sem nada, é incontável. Você não vai conseguir contar a água. Ou seja, para incontável você vai usar o how much e para contáveis você vai usar para o how many, tá? Outro exemplo. How many glasses of milk do you drink every day? Quantos copos de leite você come por dia? Tá bom, pessoal? Então vamos relembrar. How much é para a gente perguntar quanto custa as coisas.
Se for no singular, a gente vai usar o is tem o this e tem o that. Se for no plural, a gente vai usar o are. O are tem o this e tem o those, tá? E o how much também serve para os substantivos incontáveis. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem, ok? Se for contável, a gente vai usar o how many. How many clothes do you have? Quantas roupas você tem? Tá bom, pessoal? Então a gente aprendeu a diferença entre how much e how many. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo e falou!